Você já ouviu dizer que se não houver jejum, existem demônios que não saem de uma pessoa? O que será que as escrituras elas nos dizem com relação a isso? Será que os discípulos de Jesus, certa vez quando não conseguiram repreender um demônio, foi por falta de oração e jejum? O que será que fez com que eles não conseguissem? É isso que nós vamos analisar à luz dos originais. Bom, e caso você não me conheça, eu sou o Marcelo e seja muito bem-vindo ao canal Aleph Tav. Nós vamos começar esse vídeo falando aqui um texto que é texto base para a doutrina da oração e do jejum, e para mostrar que existem demônios que eles não são repreendidos se não for por intermédio da oração e do jejum. E depois nós vamos fazer uma crítica textual em cima desse texto. O texto que fala sobre isso é o texto que se encontra na Bessorá de Matitiahu, ou seja, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 17, do versículo 14 ao versículo 21, que diz assim o texto sagrado: E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa de vossa incredulidade. Gravem isso. Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: por causa da vossa incredulidade ou da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, com base nesse último versículo, está sendo dito que existe uma casta de demônios que só pode ser expulsa por intermédio da oração e do jejum. E Jesus aqui, Yeshua, ele estava então, de certa forma, repreendendo os seus discípulos porque eles não estavam em oração e em jejum suficiente para poder expulsar esta casta de demônios. Ora, mas aí eu pergunto, será que os discípulos de Jesus eles podiam nessa hora estar em jejum? Será que eles poderiam estar agora se abstendo de alimentos e de água para expulsar o demônio? Como entender então esse versículo? Olha só o que diz o texto de Mateus, capítulo 9, versículo 10 e 15. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se junto com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso,
disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Você consegue observar uma grande discrepância ou uma grande contradição entre esses dois textos? Primeiro, Jesus, no capítulo 9 de Mateus, ele vai dizer que os discípulos não podiam jejuar. Os discípulos de Jesus não podiam jejuar. E quando chega em Mateus capítulo 17, Jesus ele vai dizer que eles não conseguiram porque faltava o jejum. E agora, como conciliar esses dois textos? Será que existe de fato aqui uma contradição? Quando nós olhamos na Bíblia de Jerusalém, que é uma Bíblia com uma tradução católica, o versículo 21 simplesmente ele não existe. E quando nós olhamos alguns manuscritos mais antigos, dos quais eu quero te mostrar aqui nesse vídeo, como o manuscrito primeiro sinaítico. Deixa eu te mostrar aqui como está o manuscrito sinaítico. Olha só. O manuscrito sinaítico, repare que nós temos aqui o versículo, Mateus, capítulo 17, versículo 21. Onde no versículo 22, deixa eu colocar aqui em português. Olha só, já está aqui em português. Nós temos aqui o versículo 21, está vendo aqui? Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Aí nós vamos aqui, deixa eu voltar aqui, para o manuscrito sinaítico. Está vendo aqui a imagem? Repare que nós temos o versículo 20 e do versículo 20 pula para o versículo 22. Cadê o versículo 21 no manuscrito sinaítico? Simplesmente esse versículo, ele não existe. Esse versículo que fala que eles não conseguiram expulsar senão através da oração e jejum, ele não existe no manuscrito sinaítico, que é um dos mais antigos manuscritos. E quando nós olhamos aqui em cima, nós vamos ver um pequeno acréscimo com uma fonte, uma letra completamente diferente. Deixa eu até aumentar um pouquinho aqui, botar 50%, do 20 ele vai para o 22 e foi adicionado o 21 aqui em cima porque simplesmente não existia e decidiram então adicionar. Aí nós mudamos do sinaítico, vamos para o manuscrito Vaticanos. O Vaticano, ele do versículo 20 também pula para o versículo 22. Simplesmente não existe o versículo 21. E em vários, o Efraimita, nós não iremos encontrar o versículo 21, que está escrito da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui de novo. Mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Sabe o que acontece? Esse texto bíblico, esse versículo bíblico, ele não existe nos manuscritos mais antigos, sendo um acréscimo posterior. E o que Jesus estava falando aqui é que eles não conseguiram expulsar
por causa da incredulidade ou da pouca fé que eles tinham, que eles possuíam. Bom, mas quem sabe você pode dizer, mas Marcelo, no livro de Marcos, no capítulo 9, versículo 29, também está falando sobre oração e jejum. Então vamos também fazer uma análise sobre o que diz Marcos capítulo 9, versículo 29. E isso vai depender da tradução bíblica que você utiliza. Se você utiliza Almeida Corrigida e Fiel, você vai encontrar: e disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Agora, quando você pega a Almeida Revista e Atualizada, eles vão falar praticamente a mesma coisa. Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Porém, repare que a expressão e jejum está entre colchetes. Está entre colchetes. Repare aqui, está entre colchetes. O que isso significa? Significa que isso é um comentário aliás, é um acréscimo em manuscritos mais novos, em manuscritos posteriores. Isso aqui não faz parte dos manuscritos mais antigos. Eu não estou aqui dizendo que a pessoa não deve orar, não deve jejuar, não. É uma obrigação de todos orar e jejuar. Mas no quesito para expulsar demônios, Jesus ele não falou isso, e se falasse, estaria entrando a Bíblia em contradição, porque os discípulos de Jesus, eles não podiam jejuar enquanto Jesus estava com eles. Somente após Jesus ser assunto aos céus é que eles poderiam então jejuar. Então está aqui mais uma crítica da Bíblia, uma crítica textual, uma crítica construtiva para que você entenda a Bíblia no seu original. Espero que você tenha entendido. Se você entendeu, deixe o seu like nesse vídeo. Caso não seja um inscrito, aproveite, clique aí para se inscrever no canal, ative o sininho, que o Eterno abençoe a tua vida.